Olá, amigos cinquentões! Hoje eu dei uma pimentada aqui na minha carteira de fundos imobiliários. Vamos falar sobre a compra do TORD 11, um fundo de investimento imobiliário que começa aí a ser também o meu queridinho de multipropriedade. Mais um! Também segue a linha do HCTR 11 com algumas particularidades ali, algumas coisas diferentes. O HCTR 11 porque ele é do mesmo gestor que é a Hectare. Comprei agora aqui por R$11,50, fiz uma compra por R$11,50 já há alguns dias. E agora fui fazer o vídeo, eu tinha ali uma ordenzinha a R$11,44 que acabou de ser executada, então hoje ele caiu mais um pouquinho. Eu comprei mais uma boa quantidade de TORD 11, ou Fundo Tordesilhas, a R$11,50. Eu tinha aí um valor patrimonial de cota de R$10,61 e ele estava então num P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, de 1,07. Eu até 1,10 eu acho que está num preço bom. Fundos de papéis eu gosto que estejam mais próximos de 1, mas o mercado aí ele não segue uma tendência muito racional em relação a isso. Ele abriu então a 11,50 que eu consegui pegar o valor mais baixo do dia. Por que isso? Porque eu aproveitei a arbitragem. Lembra o que é arbitragem? Quando a cotação cai, a arbitragem é quando há uma subscrição e você, com aquele direito de subscrição, você ganha alguma coisa no spreadzinho, na diferença do valor de mercado para o valor de subscrição. Por exemplo, eu tenho lá 200 cotas de TORD 11 e o TORD vai dobrar o seu tamanho, então ele te dá direito de comprar a mesma quantidade que você tem por um valor menor. Então vamos supor, a cotação está em R$12 e a subscrição vai sair a R$10. Eu tenho 200 cotas, ele te manda o seu direito de subscrição e fala, olha, Cássio, você tem direito de comprar 200 TORD 11 a R$10. Aí eu não quero aumentar minha exposição naquele fundo por alguma estratégia de alocação, de porcentagem de alocação, ou por uma questão financeira, eu não quero botar todo aquele dinheiro de novo, mas eu quero ganhar um dinheirinho com esse spread, com essa diferença. Então qual que é a minha lógica? Vamos supor que a data com fosse lá dia 20 de fevereiro, quer dizer, a data que eu preciso ter aquele fundo imobiliário para ter direito à subscrição é 20 de fevereiro. Então eu espero até o dia 20 de fevereiro, ganho o direito daquelas 200 cotas, no dia 21 de fevereiro eu vou e vendo. Eu vendo as 200 cotas, porque teoricamente eu estou comprando o direito, estou adquirindo o direito de R$10 e estou vendendo a 12. Então eu ganho R$2, nesse meu exemplo, 2 vezes 200 eu ganharia R$400. Acontece que muita gente faz isso. E daí no dia da arbitragem, a cota que era 12, ela começa a cair. E aí que eu peguei este movimento. Então, o que eu fiz? Eu peguei, estava com uma cotação fechada de R$12,30 e eu comprei a R$11,50 no dia da arbitragem, no dia seguinte. Então, na data X, que é o dia que você pede o direito à subscrição, todo mundo sai vendendo, eu comprei ali mais barato. Todo mundo vende, cotação cai, você compra mais barato, talvez seja uma oportunidade de entrada, eu achei que era, e comprei a R$11,50, que é 6,5 mais abaixo do que a cotação de fechamento do dia anterior. Quais as vantagens? Você pega essa queda do valor, com retorno que costuma ser rápido, geralmente em 15, 20 dias essa cotação já retorna, e você ganha também o direito já à cota, você já começa a participar dos dividend yield da própria cota, porque na subscrição você ganha o direito de preferência, depois você ganha o direito de sobra, do montante adicional, aí você pega aquele recibo, ele vai se transformar em cota mesmo 2 meses depois, geralmente. Nesse meio tempo você ganha apenas um pequeno resultado da aplicação financeira daquele dinheiro. Por que eu não comprei antes da Datacom para ter direito à subscrição? Porque o próprio mercado já precifica para cima quando o fundo imobiliário informa, através de fato relevante, que vai ter emissão. Na hora que ele fala vai ter uma emissão a 10, aquela cota já sobe um pouquinho até aquela Datacom e depois ela cai. Depois vem a flipagem, que é assunto para um outro vídeo. Quem que é o TORD? Quem que é o Tordesilhas? Então é da Hectare Capital, eu gosto da Hectare, eu conheço um pouco ali como é que funciona, desculpe, já conversei com alguns gestores, eles participam de alguns eventos da minha área, e eu tenho seguido essa tendência que o próprio Warren Buffett fala muito, que é, quando possível, invista no que você conhece. E quem me segue sabe que eu tenho uma empresa que chama-se BR Share, que é uma empresa do segmento de multipropriedade, timesharing e parques aquáticos e temáticos. Então eu convivo com esse meio, eu conheço a maioria dessas carteiras de recebíveis, conheço esses empreendimentos, muitos empreendimentos de colegas
que eu conheço como que é o dia a dia disso e acredito profundamente nisso por ser a minha área. Não é uma recomendação de compra nem venda, é apenas mostrando que é importante e interessante você investir no que você conhece. O fundo, então, ele aplica os recursos em ativos exclusivamente de lastro imobiliário. Pode ser renda fixa, pode ser de fundos de ações, outros fundos de investimento imobiliário ou cotas e ações de empreendimentos. A gente percebe, então, que eles têm uma taxa de administração que ela é escalonada, que vai de 1,5 até 0,90, e tem uma taxa de performance que desde novembro do ano passado era vinculada ao CDI, passou a IPCA mais 4%. Então, 20% do que exceder o IPCA mais 4%. O Tordesilhas, peguei aqui do Status Invest, dividend yield 9,81. Peguei também um relatório aqui da XP falando sobre ele, que dá um risco de 31, que é considerado um pouco maior o risco, por isso que ele é chamado de high yield, ele paga um pouco melhor. Geralmente, isso não é fato geral, não serve para tudo, mas geralmente um risco um pouco maior deve te trazer um rendimento um pouco maior. Em 3 meses, um rendimento de 11,29%. Relatório gerencial agora de janeiro, uma distribuição por cota de 16 centavos. É um fundo que está conseguindo crescer, eu acho que vai crescer muito, porque ele está ali seguindo um pouco a linha do MXRF, que da XP, né? Valores de cota entre 10 e 12 reais auxilia na entrada, facilita a entrada dos novos cotistas, né? Um valor muito baixo, que a gente começa a entrar às vezes até com aquele troco do rendimento e você coloca ali e vai crescendo. Comentários do gestor, eu tirei aqui a terceira emissão de cotas que teve em dezembro, teve já 77,5% de alocação no próprio mês de janeiro, eles são muito rápidos, eu gosto muito disso. Em fevereiro eles iriam alocar mais, então lançando já a quarta emissão de cotas. Tiveram aí algumas aquisições, CRI Resort do Lago, Sênior, que é um empreendimento de multipropriedade, que eu conheço bem, que é daqui, CRI Encontro das Águas também daqui, GPM mais 8%, CRI da WM Holding, que a WM, eles até a foto é o Hotel Nacional no Rio de Janeiro, mas a holding, então ele pega vários produtos dela, e PCA mais 12,65, então ele tem um movimento bem interessante nessa minha área, que é a área de multipropriedade. Fechou o mês de janeiro, com 44,6% de CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários, carteiras de recebíveis, 31,4% de equity. O que é o equity? É a participação na empresa, uma porcentagem dentro daquela empresa, 14,6% em fundos de investimento imobiliário e 9,4% em caixa. Gosto muito da taxa ponderada média deles. Inflação mais 13%. Olha que coisa boa até para um fundo imobiliário. Fala um pouco sobre o Ondas Praia Resort lá de Porto Seguro, que atingiu quase 95% de vendas, e também as obras em 95% de vendas. Está funcionando de uma maneira muito legal. Vou falar do IGPM rapidamente. O IGPM de 2020, ele em dezembro variou 0,96 e fechou em 23,14%. Foi um aumento absurdo, por isso que rendeu muito o fundo imobiliário que está atrelado ao IGPM. Isso não vai ser normal, a tendência é que caia, porque o IGPM foi fora da realidade. Mostro aqui porque desde 2016 a 2020, IGPM na faixa de 7, negativo 0,52, 7,50, 7,30 e deu esse salto em 2020, deve cair, então vai diminuir. Vai facilitar para quem paga e diminuir um pouco o rendimento de quem recebe. Um pouco aqui do rendimento mensal dos últimos 12 meses, 13,47% de acumulado de dividend yield. Por alocação, nós temos aqui 44,6%, como a gente viu lá em CRI, 31,4% em participação em outras empresas em equity, fundos de investimento imobiliário 14,5%, 14,6% e 9,4% em caixa. Indexadores, o status já está com mais de 61% performado, muito bom. Peguei um pouquinho para ver a realidade das participações, das propriedades. Então, em equity, que é a participação societária, Ondas Praia Resort lá de Porto Seguro, eu destaquei aqui dividendos recebidos e participação de dividendo de zero, porque são coisas que eu vejo aí no futuro, é apenas uma opinião, no futuro deve agregar bastante valor na hora que ficar entregue, na hora que for entregue, etc., deve dar uma valorizada para nós. Macaíra Beach Resort, a mesma coisa, também lá na Bahia, em Canavieiras, zero ainda de participação no dividendo e dividendos recebidos. Alguns fundos imobiliários diferentes, saiu um pouco da normalidade. O HCST, que é da própria Hectare, que é um fundo de desenvolvimento de moradias estudantis. Eu acho muito legal, co-living. Eu invisto numa empresa, já fiz um vídeo sobre isso, que chama Iuca, que ela faz investimentos em co-livings estudantis também, então eu gosto muito disso. Ankara Distressed, que é um fundo também de investimento para imóveis de alta liquidez em grandes centros, com preços que estão aí abaixo do mercado. E um outro fundo que chama-se lote metro quadrado, que faz investimento
em loteadoras com foco em desenvolvimento. CRI, certificados de recebíveis, Gramado Parques, IPCA mais 11,5 lá de Gramado. Ferraza, em Olímpia, do Hotbits, IGPM mais 20,17. Poxa, o IGPM deu 23, mais 20 aqui já deu 43, quase 44%. Windham, entrou a Windham, interessante, IPCA mais 17,5. Pegando projetos da Windham em Maceió, em Gramado, em Natal e também em Foz do Iguaçu. Solar das Águas, em Olímpia, IGPM mais 16,64. Praias do Lago, aqui em Caldas Novas, IGPM mais 12%. WM Holding, IPCA mais 12,56%. Tudo multipropriedade. Encontro das Águas também aqui, daqui, IGPM mais 18%. Resort do Lago também aqui de Caldas Novas, IGPM mais 13%. Todos os projetos que eu conheço, são colegas que estão comercializando, conheço a realidade, por isso que eu fico confortável. Você deve buscar conforto para a sua carteira. Não siga indicações nem dicas de carteiras. O que eu gosto dele? Eu gosto de high yield, gosto de ter um pouco mais de risco, mas ter um rendimento melhor. Eu gosto de fundo imobiliário um pouco diferente, como esse de co-living, de investir em imóveis que está uma oportunidade depois revender, etc. Conheço bem a área de multipropriedade, é minha área de atuação, isso me deixa confortável e tenho uma expectativa de melhoria devido ao equity. Seria isso sobre o Tord. Continuo investindo, como eu disse, acabei de fazer mais uma compra interessante no Tord, a 11,44, que me parece um bom valor para entrada neste fundo. Analise se faz parte do teu perfil, se é interessante para a sua carteira. Se for, fique à vontade, tome suas decisões em cima do seu racional. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe com aqueles que possam ter interesse. E se não é inscrito ainda, se inscreva no canal 51 Investidor. Um grande abraço e bons investimentos!